Nós temos aqui um caso recuperado, inclusive, da Covid, é um dos que compõe essa estatística, o professor de Direito Constitucional, jornalista, vereador, Gabriel Azevedo, mas que vem como professor agora e como apreciador da história da nossa cidade, contar uma história que faz parte de uma série de lugares que você frequenta, que você curte na cidade e que só existiram a partir dessa história que ele vai contar. Gabriel, bom dia, meu amigo. Bom dia, Paulo Leite, bom dia, João, bom dia, ouvintes da 98 FM, um prazer estar aqui. Essa história que você vai contar, ela faz parte de uma história, de uma relação, de uma certa monarquia no mundo que resolveu passear por Belo Horizonte. É verdade. E está fazendo 100 anos. 100 anos agora dessa visita de um rei belga. Sim. A nossa capital. Conte um pouquinho essa história. Paulo Leite, qual é o seu lugar favorito em Belo Horizonte? Meu lugar favorito em Belo Horizonte, eu tô pensando aqui, mas eu diria para você, por exemplo, a Praça da Liberdade eu acho um lugar lindo, maravilhoso. Eu acho a Praça da Liberdade maravilhosa. Eu tenho um carinho quando eu chego naquela praça. Ela me inspira um conhecimento mais completo da cidade. Eu diria que é a Praça da Liberdade. Então nós estamos... Você também? Não, o meu Lagoa da Pampulha. Lagoa da Pampulha. 2 belos lugares. Eu tô coincidindo com o Paulo. Meu lugar favorito na capital mineira é a Praça da Liberdade. Acho aquilo lindo. E todo mundo que tá passando por lá já fazem semanas, vê aquilo tudo parado, tudo quieto com as grades, mas talvez possa observar melhor o conjunto sem a presença da multidão. E a gente sabe que aquela cena icônica das palmeiras, rumo ao palácio, jardins bem desenhados, tudo isso já está no nosso imaginário e parece que sempre existiu na cidade de Belo Horizonte. E quem acompanha na live pode ver uma foto ilustrativa à história que o Gabriel contará a partir de agora. Essa imagem específica que a gente está vendo é justamente de 1920. Nós estamos fazendo 100 anos desde que a Praça da Liberdade passou a ter o traçado original, para ter o traçado atual. Em 1897, quando a cidade foi criada, ainda estava mais na moda, Paulo, um modelo inglês de ajardinamento, como por exemplo do Parque Municipal, Sim. em que não há linhas retas, não há quadradinhos, triângulos, como existe no Palácio de Versalhes, por exemplo. A ideia era um jardim mais tortuoso, tanto que na Praça da Liberdade havia até uma réplica do Pico do Itacolomi, o que deixava os ouropretanos muito putos da vida, inclusive. Mas, na década de 20, todo mundo sabe, aconteceu a Primeira Grande Guerra Mundial. E durante a Primeira Grande Guerra Mundial, que o Brasil inclusive participou, um dos personagens que ficou muito conhecido foi o rei Alberto da Bélgica, porque mesmo sendo um monarca, vestiu a farda de soldado e foi para a resistência à ocupação alemã, lutando no meio das tropas. Então ele virou, de fato, uma celebridade mundial. Quando a guerra acabou em 18, um outro episódio que aconteceu no mundo e veio também para Belo Horizonte foi o surto de gripe espanhola, que inclusive matou muita gente na nossa cidade. Em 1918, 19 a gente teve esse problema. Inclusive, acometeu o presidente da República, o Rodrigues Alves, que tinha acabado de ser eleito, não chegou a exercer o mandato, assumiu seu vice, Delfim Moreira, que mandou para o Congresso de Paz em Paris o senador Epitácio Pessoa. Quando o senador Epitácio Pessoa estava lá em Paris, diante das autoridades, ele virou amigo, conversou bastante com o rei Alberto e resolveu convidar o rei Alberto da Bélgica para fazer uma visita ao Brasil. E isso, é claro, deixou os brasileiros profundamente animados. Primeiro porque a gente ia deixar de ser monarquia há pouco tempo, em 1889, não tinha mais aquele glamour da monarquia, e porque era talvez o primeiro grande nome mundial que estava vindo visitar o Brasil. Então ele veio, parou no Rio de Janeiro, e já no Rio de Janeiro vale uma nota, porque no Rio de Janeiro o rei Alberto, que era gigante, ele tinha quase 2 metros de altura, diante de todas as personalidades. Na foto ali aí da live dá pra ver. Ele era um gigante. Tá ali do lado dele o presidente Epitácio Pessoa, também tá o presidente Arthur Bernardes, governador de Minas à época, que se chamava presidente. Ele começou no Rio já causando. Por quê, Paulo? Porque ele inaugurava os seus dias com banhos de mar em Copacabana. Naquela época as pessoas iam muito no Flamengo e tal, mas ele com a sua mulher, a rainha, resolveram colocar maiô, roupa de banho e começar a nadar em Copacabana. E as pessoas então começaram, opa, que negócio legal esse negócio de tomar banho de praia. Então o hábito de ir às praias de Copacabana começou com o rei belga. Pouca gente sabe disso. Essa coisa que parece uma instituição carioca, que é o banho de mar, é uma instituição carioca quase, né?
ela vem da tradição de um rei belga. Na França, isso era muito comum. A gente tinha, claro, as pessoas usavam as praias no Rio de Janeiro, mas de uma maneira não como a gente conhece hoje. O turismo no Brasil estava muito mais ligado a estâncias hidrominerais, né? E outros ambientes. Mas, bom, ele tomou seu banho de mar e alguns dias depois, no Rio de Janeiro, ele veio para Minas. Não veio de uma maneira trivial. Construíram um trem especial para o rei da Bélgica, um comboio com um quarto, com sala de fumar, todo um cardápio. Se quem tiver curiosidade, nos arquivos públicos nacionais você tem os cardápios que foram servindo dia a dia. E ele desembarca então na Praça da Estação, aqui em Belo Horizonte, onde todo mundo conhece. Vem pela antiga... Estação de Ferro do Brasil. Da Estação de Ferro do Brasil. Exatamente. Você vinha para Minas Gerais do Rio de trem, exatamente, né? Coisa que a gente poderia recuperar, como já acontece em vários lugares do planeta. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, no final dos anos 70, ainda tinha o trem para o Rio de Janeiro, o Santa Cruz ou Veracruz, o Veracruz, que era um trem que ia para o Rio de Janeiro, de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro a Belo Horizonte. Depois ele acabou rapidamente e eu não tive a oportunidade de fazer a viagem. Me lamentei muito porque gostaria de ter feito essa viagem. Os mineiros então prepararam a capital mineira e a grande revolução do traçado da nossa cidade foi destruir totalmente a Praça da Liberdade e reconstruir no modelo francês. Então isso que a gente vê hoje, tirando o coreto que já estava lá, todo o traçado delineadinho com retidões, pequenos bulevares ali, você tem todo um desenho, foi feito, construído para os reis belgas. As palmeiras também davam um tom. Na foto, quem está nos acompanhando na live vê toda a iluminação, ficou parecendo, depois da visita dos reis belgas, começou inclusive a tradição de iluminar a praça, né? Que a gente tem até hoje no Natal. E ali você tem a foto do Epitácio Pessoa, que é o presidente do Brasil à época, o nosso governador era o Arthur Bernardes, e tudo foi remodelado, inclusive o interior do Palácio da Liberdade, que também foi preparado para ser o hotel dos reis belgas. O próprio governador, ele sai do palácio e vai dormir durante 2 dias naqueles 2 palácios que tem ali do lado, é o Solar Narbona e o Palacete Dantas. Quem está descendo a avenida... Palacete Dantas, onde fica a Cúria Metropolitana de Belo Horizonte hoje, não é isso? Não. Ah, não, do lado, Dantas são aqueles 2 prédios. Do lado da Cúria, isso, perfeito, um amarelo, um mais avermelhado. Quando você está isso. descendo a Cristóvão Colombo na direção da Savassi, quem olha, vê esses 2 palácios que foi onde eles ficaram. Isso e um mesmo. outro palacete que também foi usado para o restante da família real belga, chamava Palacete Afonso Pena, da viúva do Afonso Pena, que hoje é a Escola Afonso Pena na João Pinheiro. Sim. Todo o interior do palácio, Paulo, foi remodelado. Ele está lá até hoje, como foi feito para os reis belgas. Então, os governadores que lá dormiram até o JK, quando ele construiu o Palácio das Mangabeiras lá em cima, todos apreciaram a mobília de 1920. Com uma curiosidade: os reis belgas trouxeram um presente curioso para o governador mineiro, que é um casal de cisnes negros. E foram para os jardins, para os lagos Exato. do Palácio da Liberdade. E estão lá até hoje. Não que eles sejam assim muito duradouros, mas é que todos os governadores vêm comprando cisnes negros e você tem esses cisnes ali. O Tancredo, né, gostava de dizer, ainda bem que esses bichos não escutam e não falam o que é dito ali nos jardins do Palácio da Liberdade. Mas a despeito da coisa toda da viagem, o Drummond, que tinha 17 anos à época, fez um poema: Vejo o rei passar na Avenida Afonso Pena, onde só passam dia e noite, mês a mês, e ano, burocratas, estudantes, pés rapados. Primeiro rei entre renques de ficos e aplausos. Primeiro rei, verei outros na minha vida. Não tem coroa de rei, barbas formidáveis. De rei, armadura de rei, resplandecente ao sol da Serra do Curral. É um senhor alto, formal, de meia idade, metido em uniforme belga, ao lado de outro senhor de pincenê, que conheço de retrato, o presidente do estado. Não vem na carruagem de ouro e rubis das estampas. Vem no carro da Drummond, de 2 cocheiros e 4 cavalinhos mineiros bem tratados. Ou seja, Drummond, com seus 17 anos, retratou aquilo. Aconteceu muita coisa, Paulo. Banquetes, obviamente. O rei se impressionou com as iguarias mineiras. Macuco, por exemplo, foi servido como se fosse uma iguaria bem local. Fogos de artifício no Parque Municipal. Enfim, a cidade toda enfeitada. Mas não foi só festa. Porque o rei foi no Rio, foi em Belo Horizonte, que tinha nessa altura apenas 23 aninhos de vida, uma cidade que queria se colocar no plano internacional, e também foi a São Paulo. Mas quem ganhou mesmo com a viagem foram os mineiros. Quem talvez esteja me ouvindo falou: poxa, que desperdício, ficou recebendo o rei, ficou paparicando o monarca. Meus amigos, mas a política
e a diplomacia funcionam. E com essa visita do rei para cá, nós ganhamos a Belgo-Mineira. Pouca gente sabe, mas tem tudo a ver com isso. O rei, depois desses paparicos no palácio, foi levado a conhecer Mina de Morro Velho, foi a Nova Lima, conheceu toda a estrutura mineira e os políticos e diplomatas espertos daquela época resolveram atrair o investimento belga para desenvolver Minas Gerais. E a Belgo-Mineira surge a partir daí, né? E depois vira uma referência em siderurgia para o mundo inteiro, né? Depois aí é renegociada, vendida, tem outro destino, mas a Belgo, como a gente conhece aqui, a gente chama de Belgo, né? Belgo. A Belgo vem dessa viagem. visita de 1920, quando o rei belga, rei Alberto da Bélgica, vem até aqui para conhecer Belo Horizonte. Na verdade, todo mundo que conhece Belo Horizonte se apaixona e deixa um presente. É verdade. Ele deixou vários, inclusive além dos Cisnes e da Belgo-Mineira. Uma coisa que eu acho que vale a pena citar, Paulo, hoje em dia, o cônsul belga em Belo Horizonte, o Henrique, cara muito bacana, tenho muito contato com todos os cônsules aqui em Belo Horizonte, cônsul americano. Eu acho isso muito importante. Eu sei que a gente está acostumado a fazer política no âmbito mais internacional pensando em Brasil. O Brasil tem Itamaraty e aí tem que ter as conversas internacionais. Eu acrescento que as cidades, elas também têm que se colocar no plano internacional, buscando investimento, buscando uma série de conexões entre cidades. Então, por exemplo, aqui, o Henrique, que é o cônsul belga, estava planejando já uma série de eventos para esses 100 anos. Inclusive, eu estava ajudando ele a repetir de certa forma. Conversei com meu amigo Léo Paixão. Inclusive, veio uma surpresa aí pela frente. Aliás, o Léo Paixão, um grande personagem dessa quarentena. Verdade. Certamente a cidade ganhou se reinventou, quilos, né? Você não encontra mais chocolate amargo no supermercado por causa de Léo Paixão, por causa do Cooks. Não, eu acho que qualquer famoso. coisa. O Léo hoje é o Midas da gastronomia. Se ele encosta, acaba na prateleira. Ele se reinventa assim, sempre com muito sucesso, sempre tudo que fez com muito sucesso. Sim. Mas ele se reinventa na projeção do seu negócio durante a pandemia. Distribuiu aí carinho para as pessoas que nos seus lares conseguiram estar. Virou até Léo Gluton, já tem gente aí não chama de Léo Paixão, Léo Gluton. E ele vai conseguir fazer uma coisinha. Estamos tentando uma surpresa que envolve o Palácio da Liberdade, a gastronomia belga, até porque nessa época os brasileiros, para agradarem a família real, inventaram uma sobremesa. Aqui em Minas eu não acho que é tão comum, mas no Rio e no Sul é muito presente, que é a gelatina Alberto, que é justamente a gelatina feita com as 3 cores da Bélgica, vermelho, preto e amarelo. Enfim, o cônsul está preparando uma série de coisas porque tem uma outra conexão que anos depois surgiu com Belo Horizonte e com a Bélgica, né? A cerveja. Ou seja, anos depois dessa visita, nós temos aqui um polo cervejeiro que também vai se reinventar. Eu lamento muito que a gente teve, né, essa crise envolvendo uma marca aqui na cidade, que obviamente é mais uma das tragédias que Belo Horizonte viveu esse ano, mas eu acho que o polo cervejeiro é uma das coisas que a gente tem que aprimorar, e essa relação que eu digo entre países, entre cidades, é uma coisa muito importante. Ou seja, Minas é uma parceira tradicional da Bélgica por siderurgia, por exportação de café, por empresas de tecnologia, e a gente pode até considerar que foi um exagero mudar palácio, mudar praça, mas todas as vezes que você encanta as pessoas que vêm à sua cidade, elas deixam algo, elas querem voltar. E eu acho que Belo Horizonte precisa retornar um pouco dessa vocação. Ou seja, da gente conseguir atrair as pessoas. Essa crise vai passar, a Covid vai passar, o novo coronavírus vai passar. E assim como aconteceu no mundo em 1920, Paulo, depois do surto de gripe espanhola, muita gente quis um carnaval gigantesco, começou a viajar mais, a curtir mais. Eu acho que quando essa crise passar, o abraço, o real, ninguém aguenta mais live, né? Eu, pelo menos, não aguento mais. Eu também não aguento, não. O real, a festa, o encantamento, a visita, a viagem, isso vai acontecer. E Belo Horizonte tem que estar se preparando, se inspirando nesse momento em que recebeu os reis belgas, para falar, opa, como é que eu vou receber as pessoas aqui? Com que tipo de evento? A cidade já tem eventos incríveis, como por exemplo aquele Fire Festival, que eu puxo o saco mesmo. É um dos grandes eventos que traz gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, para conhecer Belo Horizonte. Então nós temos que pensar o seguinte, nesses 100 anos em que a família visitou nossa cidade, que tipo de mudanças, que tipo inclusive de embelezamento, de melhoria na nossa cidade nós vamos fazer para trazer esse investimento. E você coloca em discussão talvez a principal das discussões dos novos tempos. Antes da pandemia já se discutia,
que é o fato do fortalecimento das cidades. Nós ficamos muito preocupados durante muito tempo em desenhar estados fortes, federações fortes, e esquecemos da realidade do município, aonde vive o cidadão. O cidadão não vive no estado, o cidadão não vive na federação, o cidadão vive no município. E o fortalecimento do município, tanto nas suas regras internas, tanto nos seus processos de transformação, mobilidade, saúde, educação, lazer, entretenimento, também nas relações internacionais, com a criação de cidades irmãs, cidades que são fraternas nos objetivos comerciais, sociais, políticos, e isso é uma realidade que tem que ser explorada a partir de então. Hoje, até quem é responsável por isso, salvo engano, Hugo Salomão na prefeitura, que está na pasta do Cláudio Beato, tem feito essa conversa com as comunidades internacionais. E tem tentado atrair as coisas aqui para Belo Horizonte, mas eu acho que essa política tem que ser mais ousada e ela passa, é claro, por uma lógica de melhorar a nossa cidade. O livro que eu trouxe hoje para indicar, Paulo... Isso é que eu ia perguntar. Pois é. Tem esse daqui, ó, que é um livro que eu gosto muito, para os muito curiosos. O pessoal fala, mas como é que o Gabriel gosta dessas coisas de Belo Horizonte? É porque eu devoro tudo que eu posso nos arquivos públicos, nos livros, porque eu acho que é o mínimo que um vereador de uma cidade tem que fazer, é conhecer bem a história dela. E a nossa nem é tão complexa assim, porque são 122 anos praticamente, dá para conhecer bem, dividindo em algumas etapas. Se você pensar numa lógica boba que você a cada dia pode conhecer um ano da história da cidade, em 122 dias você conhece Belo Horizonte na sua história. Esse daqui são então os 23 primeiros anos, ó. Então aqui do Paulo Kruger, História de Belo Horizonte de 1897 a 1930. Se você for um leitor lento, 23 dias você conhece essa parte da história. Esse daqui eu devorei fácil, mas o livro que eu quero... Se você for lento, Tem gente que coisa... Eu, por exemplo... Você é testemunho colar, né, Paulo? Você já viu muita coisa da nossa cidade. Pô, vai, pula. Mas eu trouxe esse daqui porque esse daqui é um jabá. Ó, é um jabá. Esse livro aqui, ó... Saiu agora, quentinho. Olha que livro bonito, quem está nos acompanhando pela live, quem não está na rádio, mas quem está na rádio ou quem não está vendo, eu vou descrever aqui. Você tem um livro com vários endereços de ruas e números e com os azulejos que marcam muitas casas da capital. Esse livro aqui é um registro inédito do conjunto urbano dos bairros Lagoinha, Santa Teresa e Savassi. Quanto tempo dura um bairro? Livro maravilhoso aqui, ó. Até... vou abrir agora aqui, tem uma etiquetinha aqui que chegou dos Correios. Eu vi a matéria, Paulo, uma pichincha, R$35, cara. Um livro bonito desse. Disponível muito bem editado. Que as pessoas na internet. Se vocês digitarem agora quanto tempo dura um bairro, né? Vocês vão ter esse projeto que foi realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Bato palmas. E olha só, quem está nos acompanhando pela internet, tá vendo aqui, ó. 3 localidades de Belo Horizonte muito importantes. Santa Teresa, meu abraço a quem mora em Santa Teresa, que faz parte desse patrimônio boêmio, gostoso, cultural. A Savassi, né? E a Lagoinha. Se a gente está falando de mostrar Belo Horizonte para o mundo, cuidar da nossa cidade, é hora de valorizar muito a gastronomia e a vida cultural de Santa Teresa. É a hora de tirar a Savassi daquele marasmo. Já tentei, sabe, a loja ali da Vivo, né? Já tentei conversar, até tentei modificar um pouco das regras da cidade pra gente voltar com o letreiro Savassi, né? Que ali era onde era a padaria. Era a padaria Savassi, que emprestou o nome ao bairro. Que é funcionários, né? Exato, na verdade, o de origem é funcionários. E a Lagoinha, que eu acho que é o mais sofrido de todos, você estava falando de cidade, ou seja, a Lagoinha, ela, que hoje, se não fosse aquela tragédia do complexo da Lagoinha, que foi... basicamente os a maneira que mataram a cidade. Mataram ali uma região que hoje seria muito parecido, sei lá, com a Lapa no Rio de Janeiro ou alguma coisa assim. Os viadutos que distanciaram, que isolaram a Lagoinha da cidade. E para quem, por exemplo, pedala ou caminha muito como eu e vê os bairros para além de estar dentro de um carro rápido, esse livro é lindo porque ele vai mostrando exatamente o patrimônio riquíssimo que a gente tem em Belo Horizonte e que pouca gente aproveita. Nós só vamos nos vender pro mundo, Paulo Leite. Tô vendo agora lá. Você já passou. Locais onde a gente já passou pela frente. E é lindo. Parabéns a quem organizou esse livro, porque é uma declaração de amor a Belo Horizonte. R$35 para você que está em casa e quiser aproveitar essa quarentena para conhecer melhor nossa cidade. Quanto tempo dura um bairro? Quanto tempo dura um bairro? Então, assim, nós conectamos aqui uma viagem de 100 anos dos Reis Belgas, mostrando que a Praça da Liberdade, que hoje é meu lugar favorito, seu lugar favorito,
e de tanta gente que nos escuta surgiu justamente quando um senador convida um rei belga para vir para cá e deu nova cara pra gente. O nosso amigo João gosta da Lagoa da Pampulha, que foi uma outra sacada genial do Juscelino, de botar a gente... Então nós estamos num momento que só vamos vender Belo Horizonte para o mundo, e é importante vender o Belo Horizonte para o mundo. Depois dessa crise, pessoal que nos escuta, não vai ser fácil. Nós vamos ter que fazer a retomada. Ou seja, vamos ter que ajudar quem está fechando as portas, Sim. vamos ter que ajudar quem quer empreender. É uma quarentena dura, é um período de isolamento duro, tem muita gente que está numa situação muito complicada, e para a gente retomar a cidade, a criatividade, a gastronomia, a cultura, a valorização do que é nosso, para nós, sobretudo, antes de para quem é de fora, vai ser crucial. Parar de ter vergonha de quem empreende na cidade, porque a gente tem uma vergonha, um senso crítico exagerado de quem empreende na cidade. Lembrar que a nossa cidade tem como vocação específica o comércio e os serviços. Sim. É uma característica da nossa cidade, não é uma cidade industrial, não é uma cidade universitária, não é um centro universal de pesquisas. Tem sim uma característica muito forte para o comércio, médias e pequenas empresas, e para o serviço, e uma vocação para isso. E é bom que a gente explore as nossas vocações, porque eu tenho visto muita gente tentando transformar Belo Horizonte numa coisa que não é Belo Horizonte. Claro. E um fenômeno ruim. Você tem que aproveitar as verdadeiras vocações da cidade. Tomara que depois de tudo isso, e que as pessoas tenham tido tempo de pensar, que ficaram paradas porque não puderam exercer suas atividades em toda a extensão necessária, que possam pensar um pouco também na cidade. Gabriel, grande abraço, obrigado. Obrigado, e meu abraço especial ao cônsul Henrique, que tem feito um trabalho muito bacana, e que eu acho que ele e outras pessoas que também representam outras nações aqui em Belo Horizonte vão ser fundamentais. Cônsul dos Estados Unidos, cônsul do Reino Unido, uma gente que sempre esteve próxima aqui, cônsul italiano. E então, ao Henrique Rabelo, sucesso. Eu sei que o planejamento dos 100 anos da visita da família real belga não vai sair exatamente como planejado, mas a criatividade vai certamente permitir que essa data não passe em branco. E, cônsul Henrique, agradeça aos belgas por ter deixado a Praça da Liberdade pra gente. E a Belgo Mineira, e que bom que a cerveja tem sido cada vez mais popular entre nós. É isso aí.